2, 3. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Teologia em Ação. Quem vos fala aqui é o apresentador presbítero Thales Santos. E hoje nós estaremos comentando acerca de um tema que é bastante polêmico nos dias atuais, os dízimos. E, dito isso, nós estaremos falando acerca da importância dos dízimos para a igreja nos dias de hoje. E nós estaremos aqui comentando junto com o nosso ilustre pastor Elton Filho, que é um pastor da nossa igreja, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Filho. É com você, pastor Elton. Boa tarde, povo de Deus, de graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Me sinto muito honrado de ter sido convidado para falar desse assunto que tem se tornado tão polêmico nos nossos dias, acerca dos dízimos, da casa do Senhor. Esse assunto, ele é para os dias de hoje, a importância dele. No decorrer do podcast, da nossa conversa, nós trataremos sobre esse assunto. Amém? Então, o texto que nós estaremos utilizando para que nós possamos apresentar o nosso episódio de hoje se encontra no livro de Malaquias, um texto bastante conhecido. É o último livro do Antigo Testamento que vai nos falar acerca dos dízimos. Capítulo de número 3, versículo de número 10, a qual a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Aleluia! Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e assim fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida. Então o texto bíblico nos diz que é necessário nós trazermos os nossos dízimos, que é necessário nós trazermos a nossa oferta, para que haja um mantimento, para que haja dentro da obra do Senhor todos os seus utensílios. É claro que naquela época velho testamentária, o dízimo também ele tinha outras utilidades. O dízimo era utilizado ali para abençoar a vida financeira dos levitas que trabalhavam e se dedicavam na obra do Senhor. Como nós bem sabemos, os levitas eles não tinham herança. A sua herança era o próprio Senhor. Então, para que eles pudessem se sustentar na obra de Deus, era necessário o dízimo. O dízimo ajudaria a eles se manterem financeiramente. Só que o dízimo também, ele serve para ajudar a vida daquelas pessoas que são mais carentes, como as viúvas lá no Antigo Testamento, que eram desprezadas. Esse dízimo, ele vai servir ali como uma ferramenta para ajudar a vida dessas pessoas de modo financeiro, para que elas não venham passar dificuldades. E nos dias de hoje, qual a importância dos dízimos? É o que nós estaremos comentando a seguir. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós teremos aqui 3 perguntas importantes. Mas eu gostaria de fazer uma primeira pergunta ao pastor Elton, para esclarecer aqui, para ficar gravado em nossas mentes, acerca do que é o dízimo. Pastor Elton? Amém. Então, nós pesquisando aqui, a palavra dízimo, ela vem da palavra hebraica malacé, da palavra grega decade, e traduzido significa 1/10. Todos nós sabemos que 1/10 é o que? É 10%. Portanto, sabemos que a quantia do dízimo deve ser 10%, porque este é o significado da palavra. Como foi falado aqui, muito bem explicado pelo nosso presbítero, que é um excelente professor de teologia, muito entendido no assunto, o dízimo era exigido pela lei, na qual todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo ou no templo, de todo o fruto de seu trabalho e de tudo que criasse. Encontramos essa informação em Levítico 27:30, Números 18:26, Deuteronômio 14:22, 2 Crônicas 31:5 e Malaquias, como nós mais conhecemos, do capítulo 3, do 8 ao 10, ao qual vai dizer: trazem todos os dízimos e oferta à casa do Senhor, a casa do tesouro,
para que haja mantimento no templo. Assim era dado a lei, né? No decorrer da nossa conversa aqui, nós discorreremos separadamente acerca desse assunto e a importância do mesmo. Amém? Então nós vimos aqui a explicação do pastor Elton acerca dos dízimos. Então o dízimo, ele é uma primícia, ele é a 10ª parte. Você, ao estar dizimando, você está devolvendo aquilo que é do Senhor. Não é verdade que o pastor Elton falou aqui pra gente? É a 10ª parte. De tudo aquilo que nós temos financeiramente. O dízimo, muitas pessoas pensam que é só alimento, que é só animais. Não se trata só disso, porque lá no livro de Provérbios, ele vai nos dizer, no livro de Provérbios, capítulo número 3, verso 9, o sábio Salomão, ele vai dizer o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com primícias de toda a tua renda. Então o dízimo, ele é a nossa renda. Nós trabalhamos, nós desfrutamos dos benefícios de nosso trabalho, ou seja, o nosso salário, e agora nós vamos recompensar o Senhor pelo privilégio que Ele nos deu, que foi a força, que foi a vida, que foi o fôlego de vida que nós temos, que foi o trabalho, a porta que Ele nos abriu. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ofertar e dizimar como forma de sermos gratos ao Senhor pelaquilo que Ele nos recompensou, pelaquilo que Ele nos deu. Porque tudo que o Senhor faz em nossa vida é uma dádiva que veio do próprio Senhor. Mas continuando aqui o nosso podcast, o nosso tema é muito importante, né, pastor Elton? E bastante polêmico, mas é necessário uma explicação. Porque nos dias de hoje, muitas pessoas estão confundindo os dízimos. Estão querendo tirar os dízimos das igrejas. E o dízimo, nós vamos comentar aqui no final qual é a importância dele para a igreja atual nos dias de hoje, né? Eu vou segurar a resposta aqui porque eu quero ouvir aqui dos lábios aqui do nosso pastor Elton, também professor, teólogo, bacharel em teologia. Ele vai nos explicar qual a importância dos dízimos para os dias de hoje. Mas antes de chegar nessa pergunta, deixa eu fazer a primeira pergunta para o nosso querido pastor Elton. Pastor Elton, o dízimo, ele é uma obrigação ou é uma escolha na vida cristã? Bela pergunta, boa pergunta, para nós podermos tirar de vez, né, esta dúvida do coração dos irmãos. Haja vista, presbítero Tales, que hoje a internet ela ganhou muita força, e por ela ganhar muita força, muitas pessoas elas vão para a rede social para achar tudo aquilo que pensam, mas sem responsabilidade alguma. E nós estaremos esclarecendo aqui, passo a passo, acerca da importância do dízimo. O dízimo, ele é uma obrigação, uma escolha na vida cristã. Bem, para nós entendermos, para nós poder falar sobre essa primeira pergunta, eu separei em 3 partes aqui. Eu não consigo responder essa pergunta diretamente sem separar em 3 partes: dízimo antes da lei, dízimo durante a lei e dízimo depois da lei, que é o momento hoje que nós estamos vivendo. Bem, quando nós vamos olhar acerca do dízimo antes da lei, nós vemos que o dízimo, ele não é da lei, como as pessoas falam. O dízimo é da lei, então foi abolido. E Deus, ele é tão maravilhoso que antes da lei, o dízimo já existia, né? E haja vista que como uma das pessoas, uma das figuras mais importantes da nossa história, a saber, Abraão, né? Abraão foi o primeiro ali relatado na Bíblia, ao qual deu dízimo ao Senhor, ao qual entregou, né, a 10ª parte de tudo quanto havia recebido ali, em benefício da bênção que Deus depositou a ele, né? Então nós observamos ali, como está descrito lá em Gênesis capítulo 14, do 18 ao 20, vai dizer que ele devolve a parte do Senhor. Observa, é bem interessante, presbítero Tales, que você observa que ali tinha um sacerdote, que era Melquisedeque, tinha um homem fiel, que era Abraão, e tinha ali o dízimo.
Você observa que ele está sempre entranhado entre o sacerdote, entre o fiel. O dízimo está junto ali, meio fazendo essa mediação, porque o fiel, ele entende que ele tem que ser dizimista. Passando-se ali dos dias de Abraão, nós vemos outro patriarca, da família patriarcal ali, que também deu a importância do dízimo. A saber, Jacó, está descrito em Gênesis capítulo 28, do 20 ao 22, e nós vemos ali antes da lei, é bem importante deixar que isso é antes da lei, porque aqueles que vão defender a não importância do dízimo nos dias atuais, eles vão justamente falar que o dízimo era da lei, porém o dízimo ele é acima da lei, o dízimo ele é primícia, tanto ele é primícia que ele vem antes da lei. Eu quero aqui continuar falando aqui, a importância do dízimo antes da lei, que esses homens, eles alcançaram ali grandes vitórias por conta de ser dizimistas, A família patriarcal, nós conhecemos ali, enfrentaram muito desafio, mas Deus sempre era com eles. Então, a segunda parte é a parte que a gente podemos dizer, onde tem mais embasamento, que vai falar bastante, que Deus vai bater bastante acerca do dízimo, ou seja, a história vai bater bastante acerca do dízimo, que é no período da lei. Nessa segunda etapa, durante a lei, desde os dias dos patriarcas até a lei mosaica, se passaram mais de 500 anos. Agora Deus, é interessante que agora Deus usa aquilo que se fez por amor, por gratidão, por fidelidade, por primícia, e Deus se agrada tanto daquele gesto que partiu do próprio homem, botar no seu coração, que Deus agora manda Moisés escrever, ou seja, ali na lei está sendo carimbado aquilo que veio antes da lei. Então a gente começa agora a entender o valor do dízimo. A lei do dízimo no Antigo Testamento da Bíblia era uma exigência, conforme nós falamos na introdução, que o israelita pagasse 10% do seu trabalho daquilo que criassem ao tabernáculo, ao templo. A lei do dízimo aparece em diversos livros do Antigo Testamento, como Levítico 27:30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Está em Números, conforme nós tivemos lá, está em Levítico. Números 18:26 também vai dizer: diga o seguinte aos levitas. Observe que é Deus mandando agora Moisés esclarecer. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dois israelitas o dízimo que dou a você como herança, vocês deverão apresentar o dízimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Então você observa que os levitas ali recebiam o dízimo, mas tinham que dizimar daquilo que recebia. E nós vemos várias outras passagens, como Deuteronômio 22, 14:22, 2 Crônicas 31:5, Malaquias 3:8-10. Então a gente consegue ter a certeza ali de que na lei foi estipulada por Deus, mas porque Deus ele tirou da primícia do homem e mandou ser carimbada. O dízimo era uma forma de ajudar também, como foi falado pelo nosso ilustre professor, os pobres, os órfãos, as viúvas, além de manter os sacerdotes e a tribo de Levi, que não podia possuir bens. Terceira etapa, e aqui eu respondo essa primeira pergunta, que é depois da lei. No Novo Testamento, a palavra dízimo não tem muito destaque, ela não aparece muito, não tem muito destaque como no Antigo Testamento, mas o que eu acho bem interessante, que o próprio Jesus, lá em Mateus 23, ali ele carimba o dízimo. Você observa que ele carimba o dízimo, e ali muitas pessoas fazendo uma exegese errada, eles acham que Jesus aboliu o dízimo. Pelo contrário, Jesus está ali falando claramente de que nós devemos continuar dizimando. Você observa que ali ele está combatendo ali uma atitude de quem? Os fariseus. Os fariseus, porque os fariseus eles davam ali o dízimo, não é isso? Conforme está relatado, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagai o
dízimo da hortelã, do fungo e do cominho, enquanto descuidai o que há de mais grave na lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade, isto é, que era preciso fazer, sem fazer isto, sem omitir aquilo. Ou seja, Jesus, ele não está falando aqui que eles não devem dizimar. Ele diz assim, ó, vocês devem dizimar e devem também praticar a justiça e a misericórdia e o amor. Observa a conclusão do próprio Jesus em Mateus 23, presbítero Tati. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, com minhas palavras, vocês devem continuar sendo dizimista, mas também praticar a misericórdia, a justiça e a fé. Concluindo essa primeira pergunta, acredito que ninguém, presbítero Tati, isso é muito forte, eu acredito que ninguém é obrigado a nada, né? Nós temos ali o livre-arbítrio, não é verdade? Foi estipulado o direito de decisão, o direito de escolher coisas, porém, né, nós acreditamos sim, né, eu digo que eu sou dizimista não por obrigação, mas por entender o princípio. Se eu não conseguir entender o princípio, aí dá essa confusão toda que as pessoas estão deixando de dizimar. Então, o princípio do dízimo, nós precisamos entender o princípio do dízimo e a necessidade do mesmo, que é para a manutenção da obra de Deus. Então, eu digo que o dízimo, ele para mim, digo eu, que para mim é um gesto de gratidão na minha vida. Desde quando eu comecei a ser dizimista, eu entendi para que servia o dízimo, eu nunca mais tive dúvida. Estou há 15 anos, né, na presença do Senhor e tendo a certeza da gratidão, e vou continuar sendo dizimista em nome do Senhor Jesus. Amém? Então está aí a explicação do nosso querido pastor Elton Filho. E eu vou pegar uma parte que eu achei bastante interessante, pastor, acerca dos levitas, né? O pastor comentou aqui acerca dos levitas. Eu achei bem interessante, porque até os próprios levitas, que trabalhavam aonde? No tabernáculo do Senhor, no santuário de Deus, a qual nos dias de hoje é a casa do Senhor, a casa de oração, o templo sagrado. Esses dizimistas, eles recebiam os dízimos, mas também tiravam o seu próprio dízimo. Então, quem serve ao altar é importante que seja dizimista. Quem está na casa do Senhor, tem cargo eclesiástico, é importante que seja dizimista, para ter ou dar uma referência para o povo, para mostrar para o povo a sua integridade e o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque, como nós falamos aqui, o pastor Elton disse muito bem em suas palavras, o dízimo, ele é um modo ali de demonstrar sua gratidão para Deus. Então, se eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, eu vou escolher dar o dízimo e a minha oferta para o Senhor. Não pense que o seu dízimo, a sua oferta vai para o homem. Negativo. A sua oferta, o seu dízimo vai para a obra de Deus, a obra que o Senhor iniciou aqui nesta terra. Então você é um contribuinte para a obra do Senhor. Dito isso, eu quero passar aqui para a segunda pergunta acerca dos dízimos. E a segunda pergunta para o nosso querido pastor Elton é o seguinte: os dízimos, ele já até explicou, mas vamos continuar essa pergunta. Os dízimos foram abolidos ou não no Novo Testamento, pastor Elton? É claro que não, né? Como eu já tinha falado no primeiro módulo, na primeira pergunta, de forma alguma o dízimo ele foi abolido, né? Quando eu falo que eu dizimo por gratidão, é porque eu tenho muita gratidão a Deus, mas também nós como cristãos nós sabemos das responsabilidades sociais, né? Não adianta só olhar para o lado espiritual, porque muitas pessoas eles olham só para um lado, mas esquecem de olhar para o outro lado. Né, por exemplo, nós aqui da Assembleia de Deus, né, eu esqueci de me apresentar, enfatizar, né, que na minha apresentação, mas ele já falou meu nome, pastor Elton Filho, eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vidas, uma igreja que está em crescimento. E justamente ela está em crescimento porque na igreja há dízimos e ofertas. Porque quando nós chegamos aqui, quando Deus colocou no nosso coração aqui de começar o trabalho, nós não tínhamos nada, presbítero Tales, você bem lembra disso, porque está conosco desde o início do nosso trabalho, né? Com muita vontade e determinação, nós pegamos um pequeno pedaço de espaço físico pertencente já à minha família, né? E abrimos e dali começamos a prosperar.
Mas como assim, pastor, começaram a prosperar? Começamos a prosperar justamente, está embasado nessa pergunta. Os dízimos foram abolidos no Novo Testamento? Claro que não. Se o dízimo tivesse sido abolido no Novo Testamento, nós nem estaríamos aqui agora, né? Eu acredito, claramente, vou falar melhor ao escorrer do restante aqui da conversa, acerca da explicação do dízimo, mas se não tem dízimo, para nem a igreja não existia. E eu falo isso aí, abrindo aqui um parênteses aqui, antes de responder a tua pergunta, a igreja, ela só existe hoje porque existe dízimos e ofertas. É claro que nós não podemos fechar os olhos, privilegiados, para uma coisa, os escândalos que aconteceram, né, vamos dizer, de alguns tempos para cá, muitas pessoas, né, acabaram generalizando ali o dízimo, pedindo dízimo e usufruindo para o lado mal, para o bem pessoal. E isso trouxe, infelizmente, uma visão negativa para a igreja. Mas nós não podemos olhar para a igreja com essa visão negativa pelo que um errou. Nós precisamos olhar pela maioria. A maioria das igrejas são igrejas sofredoras. A maioria das igrejas são igrejas que o pastor ele paga um preço ali para aquela obra, ela está aberta, né? Ainda ontem, na convenção ao qual eu pertenço, né, um pastor ele colocou um desabafo lá no grupo do WhatsApp acerca justamente da ausência, presbiterais, dos dizimistas na igreja. E o assunto é tão grave que ele colocou, e nós conhecemos também alguns assuntos relevantes a isso, que tem pastor que deixou de ser dizimista, que tem presbítero, evangelista, diáconos, e isso é um assunto muito grave, porque quando a gente pega ali um novo convertido, uma pessoa que ainda não prega, uma pessoa que ainda não dirige, que não tem um entendimento pleno, a gente vai entender, a palavra vai tratar ela aos poucos, mas quando a gente vem se entrando no altar, é um risco muito grande. Ou seja, o dízimo ele não foi abolido, eu falo claramente, não foi abolido, nós não temos aqui um amparo bíblico nenhum para que não haja a entrega do dízimo no Novo Testamento. Pelo contrário, voltando à fala de Jesus em Mateus 23, ele diz que devemos ter misericórdia, justiça e fé, mas que nós precisamos manter o dízimo. Palavras de Jesus. O próprio Jesus diz: fazeis esta se eu omiti a outra, né? Então, nós não podemos deixar a casa de Deus perecer. A casa de Deus, como diz lá em Malaquias, ela precisa ter manutenção, ela precisa ter alimento. Aqui nessa própria igreja aqui, aos seguidores aí do podcast do nosso presbítero, nosso professor presbítero Tales, aqui nesta igreja aqui já ajudou muita gente com dízimo e oferta. Aqui nós ajudamos muita gente, inclusive nós mandamos aqui uma pessoa que bateu a porta pedindo ajuda, morando na rua. Nós conseguimos tirar essa pessoa do estágio de rua, levar para o centro de recuperação. Quando ele voltou, abrigamos ele e em seguida nós, por pedido dele, nós mandamos ele de volta para a terra dele com dinheiro da igreja, um recurso financeiro da igreja. Então eu prefiro olhar para o lado positivo dos dízimos do Novo Testamento. Os dízimos não foram abolidos. Eu também frequentei uma igreja, fiz parte de uma igreja que eu ajudei a construir uma casa linda para uma pessoa. Foram tirados recursos de dízimos e ofertas. Então eu não posso olhar por um lado negativo, eu prefiro olhar para o lado positivo. Eu quero concluir aqui essa pergunta de que os dízimos não foram abolidos, porque muitas pessoas eles falam que não temos aparato bíblico para manter o dízimo. Se nós não temos para manter, nós também não temos para tirar. Porém, nós temos um aparato, que é a palavra de Jesus, que ele diz que nós continuaremos mantendo. Ah, mas isso aí, pastor, está falando dos fariseus, ainda no regime da lei. Bem, quando nós vamos entrar aqui, já no início da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 4, nós vemos que Lucas ele descreve em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, os discípulos eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não somente eles davam 10%, mas eles chegavam a dar tudo.
eles chegavam a se desprender. Eles entendiam ali que este dinheiro serviria para quê, presbítero Tales? Para levantar a igreja e para manter a igreja. Então eu falo aqui, sem medo de errar de forma alguma, que os dízimos de forma alguma eles foram abolidos no Novo Testamento. Então nós temos aí mais uma vez a explicação do pastor Elton. Eu também concordo com o pastor Elton, porque dízimo é algo que é falado em toda a nossa Bíblia Sagrada. Ele é falado antes da lei, como já foi comentado. É também entregue nas mãos de Moisés, entregue ao povo de Deus na lei. Também é descrito nos livros históricos, nos livros poéticos, nos proféticos. E quando chega no Novo Testamento, nós temos duas passagens que falam acerca dos dízimos. A primeira, como já foi lida, Mateus capítulo 23, verso 23, e Hebreus capítulo 7, verso 8. No Novo Testamento, nós vamos encontrar também várias passagens que vai falar acerca das ofertas. Não só os dízimos, mas como a oferta também é importante. A oferta que você oferece para o Senhor deve ser com alegria, como Paulo vai dizer em uma de suas cartas. Deve ser com alegria, deve ser com amor. O seu dízimo, ele deve ser, não por obrigação, como já foi explicado aqui, mas como um modo de gratidão, como um modo de ser grato diante do Senhor por tudo aquilo que Ele te deu em sua vida. Em seguida, vou deixar isso para o final, acerca dos benefícios daquele que é dizimista. Quais são os benefícios para aquele que é dizimista? Vou deixar no final, antes das considerações do nosso pastor El. Mas vamos pular para a terceira pergunta. Qual a importância dos dízimos para a igreja nos dias de hoje? Pastor Elton? Presbítero Tales, essa pergunta aí, falar desse assunto aí, ele é muito relevante, para nossos dias atuais. Falei anteriormente com o crescimento da internet. É de suma importância. Nós precisamos levar aqui em consideração uma coisa. Você ama a igreja? Pode responder para você ama a igreja? Com certeza. Se você ama a igreja, você nunca vai deixar de ser dizimista na casa do Senhor. Você nunca vai deixar. O maior problema da gente deixar a primícia, deixar de ser dizimista, irmão, é o aumento, o crescimento da internet e dos falsos teólogos. Só tem um teólogo que ele vai para a internet fazer ali a sua exegese. Ele não tem responsabilidade com a igreja, ele não tem responsabilidade nenhuma com o crente, ele não tem responsabilidade nenhuma com você. Ele é aquele tipo que fala, pronto, falei, acabou, vai embora, arruma a malinha dele e vai embora. Nós, pastores, principalmente, nós temos responsabilidade com a casa de Deus, ok? Falar nesse assunto, então, irmão, ele vai se tornar muito relevante para nós, porque para o crescimento, o entendimento do verdadeiro cristão. E é muito interessante quando eu falo verdadeiro, que eu sempre me levo lá a João capítulo 4, que Jesus fala que está à procura dos verdadeiros. Então sempre eu entendo que se há verdadeiro, há o que? Há falso também. Então tem muita gente que está em Israel, mas não é de Israel. Ele entra para criticar, ele entra para bagunçar, irmão. O interessante é que o assunto ele é tão grave, presbítero Tales, que às vezes a gente vê pessoas que têm ali uma eloquência muito grande ao falar desse assunto, E se você não estudar a palavra, se você não tiver amor pela Bíblia, você cai na lábia dele. Mas Jesus ele vai dizer, lá no Evangelho de São João capítulo 4, versículo 23, que Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro cristão entende que dízimo é princípio. O verdadeiro cristão, ele vai entender a essência do dízimo. Ele vai entender que o dízimo é princípio, quando foi falando que o dízimo é bíblico, que o dízimo é fidelidade, que o dízimo é primícia, o dízimo é gesto de gratidão a Deus. Dizer que é cristão e ser contra dízimo é se declarar ser contra a igreja de Deus. O assunto é muito sério, meus irmãos que estão aí ouvindo. O assunto é muito sério, porque você imagina
que se você está em algum lugar, em alguma igreja, você que congrega, você que é congregado, você que é dizimista e você que faz parte de um conjunto de dizimistas, para pensar, nós precisamos parar para pensar. Vamos entrar num campo filosófico, né? Vamos, através da filosofia, tentar entender o que pode acontecer, os danos que podem acontecer com a igreja. Você imagina se você está numa igreja que ela tem, vamos citar aí, 100 membros, né? Vamos citar uma igreja de pequeno porte, uma igreja de 100 membros, e ali você tem ali 90 dizimistas, e o pastor daquela igreja, de 100 membros com 90 dizimistas, ele está agora ali fazendo o seu orçamento mensal, né, da manutenção do templo, da ajuda que faz aos necessitados, porque a igreja ajuda o necessitado. Porque a igreja, eu conheço, aqui a nossa igreja ajudou, né? Nós aqui se reunimos, a igreja tirou dinheiro de oferta, nós fizemos uma festa de 15 anos, linda para uma jovem. Alguns não teriam uma festa de 15 anos, né? Ia gerar uma tristeza no coração daquela jovem, ela sendo congregante da igreja. Nós reunimos com a igreja se levantou, ajudou, a igreja tirou recursos próprios, dízimos e ofertas, fez uma mega festa, nada de luxo, né? Mas quando eu falo mega, é que ficou linda. Mas foi uma festa com bolo, com decoração, com refrigerante, com homenagem, foi a coisa mais linda. Então a igreja, ela tem essa ideia de usar os recursos, né, para levar cesta básica, né, para comprar um medicamento caso precise, caso o seu membro ali precise de um bujão de gás, caso o seu membro, como aqui é a igreja, que já pagou aluguel para militares, já comprou gás, né, já levou várias inúmeras cestas básicas para pessoas. Agora você imagina se você está numa igreja que tem 90 membros, dizimista, e neste mês agora, que tem que andar como filosófico. Imagina se você tem ali uma receita, né, de 90 dizimistas que vai entrar aí, vamos dizer que vai entrar 5 mil, a grosso modo, vai entrar 5 mil, e o pastor ele tem ali de dívida ali, mais ou menos 4.500, está sobrando 500 reais para ficar no caixa 2, né, na reserva ali da igreja, não é isso? Agora você imagina se esses 90 membros, neste mês agora, de outubro, né, vamos falar da atualidade, esses 90 membros se reúnem e decidem não mais dizimar. Por isso eu fiz a pergunta, você ama a igreja? Amo. Porque quando nós amamos a igreja, nós entendemos da responsabilidade social que nós temos com ela. Porque quando lá em Malaquias fala para que haja manutenção no templo, é para esse tipo de prática. É para que não falte nada. É para que a obra de Deus se mantenha ativa. Porque todo material de evangelismo, você sabe, o seu livro de evangelismo aqui na igreja, custa caro. Você falou, pastor, eu preciso de uma caixa de som para ir para a rua. A igreja fez o quê? Comprou a caixa de som, preciso de material para o panfleto, compramos material para evangelismo. Então, irmão, nós temos que entender, tá? Eu quero concluir aqui essa pergunta, já enfatizo aqui sobre essa pergunta, que a importância é para que se mantenha, né, a obra do Senhor. Surgiu nos dias atuais um grupo de pessoas que se dizem cristãos, mas pregam contra a igreja, pregam contra o dízimo, pregam contra tudo que para o verdadeiro cristão é princípio. Não é só sobre o dízimo uma polêmica, é claro que o foco do nosso debate aqui, da nossa conversa, é o dízimo. Mas aquele que é contra o dízimo, ele é contra tudo. Ele é contra tudo dentro da igreja. Se nós for abordar aqui outro assunto polêmico aqui, aquele mesmo que era contra o dízimo, também ele é contra esse outro assunto. Sabe por quê, David? Porque ele não é contra o dízimo. Ele não é contra os assuntos da igreja. Ele é contra Deus. Ainda não caiu a ficha dele, mas ele é contra Deus. E surgiu um grupo hoje que nós chamamos de desigrejados, você conhece bem. O grupo dos desigrejados, quando eles saem da igreja, eles se tornam inimigos da igreja. Eles querem que a igreja feche. Mas quando nós vamos para a rua para evangelizar, e quando nós vamos para a rua conseguimos converter uma alma que tem um valor significativo, gigantesco para Jesus, nós precisamos de um lugar para dar ensinamento para ele.
Nós precisamos de um lugar para ensinar para ele os princípios da Bíblia. Nós precisamos da escola bíblica dominical. Nós precisamos que essa pessoa entenda a importância da adoração ao Senhor. A importância, então, dos dízimos, ele se torna assim. Ele é para a atualidade, a importância. Como eu já respondi na pergunta anterior, não há amparo bíblico, presbítero, para que não se faça o ato contributivo. Ou seja, como aqui, respondendo a pergunta, Malaquias 3:10, ele vai dizer: trazei todos, observa que fala todos, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja o que, presbítero Tati? Mantimento. E o interessante aqui é que ele fala mantimento aonde? Na casa do Senhor. É isso aí, na casa do Senhor. Em outras palavras aqui, na minha tradução, para que haja mantimento na minha casa, o próprio Deus está dizendo. E depois fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Observa nas entrelinhas do versículo, presbítero Tales, que vai dizer o mantimento. Tá? A palavra mantimento, ela pode ser traduzida como sustento, manutenção, provisão, conservação. Observa que os dízimos, hoje, na nossa atualidade, eles servem justamente para que nós possamos manter a casa do Senhor. É claro, não deixando de ajudar o próximo, mas levando para esse lado de manutenção, a casa do Senhor precisa de manutenção. Aqui a nossa igreja aqui, nós estamos pagando aqui, na atualidade, nós estamos pagando um montão de coisa, a prestação, mesa de som, microfone, caixa de som, entre outras coisas, carregador de bateria que comprou, então estamos sempre fazendo algum tipo de manutenção. Mas eu quero aqui, me perdoa, está sendo um pouco longo aqui, mas só para você entender, que Deus ele separa as coisas. Aí eu te faço uma pergunta: de quem é a casa? Qual é a fala de Malaquias 3? Casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus. Se a igreja é a casa de Deus, será que eu devo cuidar dela? Com certeza. A igreja, ela é a casa de Deus. Se ela é a casa de Deus, eu tenho que ter zelo por ela. Eu tenho que manter ela. Quem faz essa declaração é o próprio Deus, irmão. Aí vamos lá. Diz o Senhor dos Exércitos, Ele fala que nós devemos aqui, quem faz essa declaração, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, observa que quem faz essa declaração é o próprio Deus que está falando que a sua casa precisa ser sustentada por dízimo e oferta. Não é você que é aqui o mediador ou eu. É o próprio Deus que está falando: Senhor, digo eu, o Senhor dos Exércitos. É Deus quem está falando, ok? Então os dízimos, irmão, ele é de uma importância tão grande para a igreja, que aquele que tem consciência, aquele que tem amor pela obra de Deus, aquele que ama a igreja, ele deve se manter dizimando, porque na igreja ela tem cadeira para você sentar, a igreja tem um som ambiente para você ouvir, para você louvar, porque aquele mesmo presbítero Tales que ele não é dizimista, ele participa de tudo que tem na igreja, comprado com o quê? Dízimos e ofertas. Então eu quero finalizar aqui, sobre essa importância, deixando um alerta para a igreja atual. Você é dizimista, continue sendo dizimista com muito amor. O dízimo é bíblico, o dízimo é princípio, é fidelidade. Deus se agrada do crente fiel, Deus se agrada de você. Amém? Então, aí mais uma vez a nossa explicação, a explicação do pastor Elton, que também eu acato junto, porque eu sou dizimista na obra do Senhor, entendo a importância de sermos fiéis para a obra de Deus. E tem um texto na passagem a preço, em Malaquias capítulo 3, verso 6, 7 e também verso 8, que me chama bastante atenção. O Senhor vai dizer assim: porque eu, Senhor, não mudo. Ele não mudou. Se ele não mudou, então a ordenança, porque é uma ordem aqui, é um mandamento, mas você escolhe, ele não te obriga. Embora seja um mandamento, o Senhor não te obriga. É uma escolha sua em ser dizimista fiel ou não. Mas concluindo aqui, continuando, ele vai dizer no versículo 7: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Me perdoe, meu amado irmão, que eu vou falar aqui para os que estão desigrejados, que estão sem igreja.
Aqui o Senhor está falando o seguinte: desde o princípio, este povo já estava se desviando dos caminhos do Senhor. Quando nós paramos de fazer a vontade de Deus, quando nós paramos de ser fiel em tudo, porque dar o dízimo, dar a oferta, é demonstrar nossa fidelidade a Deus. Quando nós paramos de ser fiel para Deus, Ele diz o seguinte: nós estamos desviados da sua vontade. No versículo de número... no mesmo versículo de número 7, ele vai fazer um convite para cada um de nós. Eu gosto muito dessa parte. Ele vai dizer o seguinte: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Como nós vamos tornar para o Senhor? Como nós vamos voltar para Deus? Como nós vamos voltar para o princípio, que é a vontade de Deus? Sendo dizimista, sendo ofertante, sendo uma pessoa que procura fazer a vontade do Senhor aqui na terra. E o Senhor já está dando a lição aqui. A primeira coisa que você deve fazer é ser fiel dentro da minha casa, na minha obra, trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta para a casa do tesouro, para que haja o quê? Como foi falado? Mantimento. Para que haja ali todos os utensílios da obra do Senhor. E em seguida, no versículo 8, o Senhor faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? E o homem responde: em que te roubará? O homem rouba o Senhor, ele mesmo responde aqui: em dízimo e ofertas. Quando nós paramos de dizimar, isso aqui é algo muito sério. Dízimo é algo muito sério, meu amado. Quando nós paramos de dizimar, quando nós paramos de ofertar, nós estamos tomando aquilo que é do Senhor. Nós estamos retirando aquilo que é do Senhor. O Senhor já te deu a vida, o Senhor já te deu o fôlego, o Senhor já te deu a força para você trabalhar, como diz o salmista: dormi e acordei, levantei, porque o Senhor me sustentou. Ele te sustenta todos os dias. E o dízimo, ele traz para cada um de nós aqui benefícios. Mas antes de falar desse benefício, eu quero falar aqui, como o dízimo aqui é uma escolha, o Senhor está colocando uma escolha para você. Escolha ser fiel no dízimo, nas ofertas, ou escolha ser amaldiçoado, porque não é. E nós temos aqui, pelo menos separar aqui, duas desculpas para quem não quer ser dizimista, para quem não quer ser fiel a Deus em sua área financeira, né? Porque falar de dízimo é falar da nossa área financeira. E a primeira desculpa que muitos vão utilizar é a desculpa teológica, como foi falado aqui. Existem muitos teólogos por aí, teólogos de internet, mas não é teólogo da Bíblia. Não procura os seus fundamentos na Bíblia. Não tira a interpretação corretamente da Bíblia, mas coloca a sua intenção nela. E a qual nós chamamos esse tipo de interpretação de exegese, que é colocar a nossa intenção, o nosso pensamento, e não tirar o pensamento aqui do autor. Nós devemos retirar o pensamento do autor que está na Bíblia. Então a primeira desculpa é a teológica. Eles vão dizer que o dízimo foi abolido porque estava na lei. E aqui, como foi bem explicado pelo pastor El, o dízimo ele é antes da lei e ele permanece depois da lei. Porque o que foi abolido não foi o dízimo, foi as leis morais, as leis sacrificais, aonde o homem pegava um animal, degolava e oferecia como oferta diante do Senhor. Agora não é dessa forma. Paulo vai explicar que nós devemos apresentar nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. E agora eu quero fazer uma pergunta para você: como você está se apresentando para o Senhor? Você está sacrificando ao Senhor a sua vida? Você está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas? Em toda a sua vida você está sendo fiel ao Senhor? Porque não se trata só de dízimo, não se trata somente de oferta, se trata de ser fiel ao Senhor em tudo. Porque é isso que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Para nós sabermos se a nossa vida está em verdade, nós temos que praticar a vontade do Senhor. E a segunda desculpa para quem não quer ser dizimista é a desculpa financeira. E eu
fui alguém que foi vítima disso, porque eu já pratiquei isso, tá? Hoje eu passei um processo muito grande, meus amados irmãos, por não ser dizimista, ou parar de ser dizimista. É por isso que nos dias de hoje, eu não tomo aquilo que é do Senhor. Eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta. Às vezes eu gosto de dar até um pouco mais, eu queria até dar um pouco mais da minha oferta, do meu dízimo. A gente sabe que o que o Senhor quer, Ele quer apenas uma oferta do nosso coração, ou seja, de coração para Deus, e o nosso dízimo com um modo de agradecimento. Ele só pede quanto? 10%, a 10ª parte. Ele não pede, imagine se Deus pedisse 100%, né? Mas Ele só pede a 10ª parte, que não é muito, tá? Então, a desculpa financeira que muitos vão utilizar para esclarecer ao Senhor que não pode dar o dízimo eles vão dizer: o que eu ganho não sobra. Mas só que dízimo não é sobra, meu amado. É primícia. Nós não podemos deixar sobra para o Senhor. Nós temos que, a primeira coisa, quando nós recebemos o nosso salário, a primeira coisa que nós devemos fazer é o que, pastor Elton? Tirar a parte do Senhor. Isso mesmo, tirar a parte do Senhor. Porque tudo aquilo que nós temos, os benefícios que nós recebemos, foi Ele mesmo que deu. E antes da consideração final do pastor Elton, eu quero apresentar aqui com base em Malaquias capítulo 3, verso 10, 11 e também 12, os benefícios para quem é dizimista. O primeiro benefício está no versículo 10. Ele vai dizer: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, o primeiro benefício que nós, que somos dizimistas, eu, pastor Elton, a igreja do Senhor, você que é dizimista, o primeiro benefício que o Senhor está te garantindo, Ele vai dizer: fazer prova de mim. O primeiro benefício é esse: chuvas de bênção. Quer ser abençoado por Deus? Seja dizimista. Glória a Deus. O segundo benefício se encontra no versículo 11. Por causa, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O fruto da nossa terra é as nossas finanças. É tudo que nós temos. É tudo que você tem na sua casa, a sua TV, o seu carro, se você tiver um carro, se você tiver uma moto, se você tiver um bom emprego. Tudo isso dali é as suas finanças. É tudo que você recebeu da parte de Deus. E o que o Senhor está garantindo aqui? Qual o benefício que o Senhor nos promete aqui? Ele nos promete proteção financeira. Ou seja, o inimigo não vai tomar o que é seu. O inimigo não vai retirar o que é seu. O Senhor está prometendo para você que Ele vai proteger as tuas finanças. Mas para isso é necessário sermos fiel ao Senhor. E o último benefício está no versículo de número 12. Ele vai dizer o seguinte: todas as nações vos chamarão felizes. O último benefício que o Senhor te promete aqui, para que você seja um dizimista fiel na casa do Senhor, é que Ele vai te trazer a alegria e a prosperidade sobre a sua vida. Então, é esses benefícios que o Senhor nos garante para aquele que é dizimista fiel. E agora o pastor Elton está com as suas considerações finais. Bem, meus queridos, eu quero aqui já agradecer a Deus primeiramente, agradecer aqui ao presbítero Carlos pelo convite e agradecer a todos que estão ouvindo, que vão ouvir, ou hoje, ou daqui a 10 anos já fica gravado, né? Então, sempre que você puder fazer uma reflexão, né, sobre esse assunto, faça com muito carinho. Eu quero deixar aqui, para finalizar aqui, ainda em Malaquias, no versículo 18, que vai dizer: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o próprio Deus está dizendo que há uma diferença, tá? Então, você que não é dizimista, tem uma diferença para aquele que é dizimista, e o presbítero Carlos pontuou muito bem ali. Eu quero fazer aqui uma reflexão e um convite a você que debate contra o dízimo, você que ouve contra o dízimo. Se você debate contra o dízimo, volta ao Senhor, volta para as primeiras obras, quando você era dizimista, quando você era abençoado, quando você não ouvia, né, as fofoquinhas de internet, os absurdos de internet.
Você que ainda não é dizimista, conversa com o seu pastor, pergunta para ele a importância do dízimo, o que é feito como dízimo, porque se qualquer membro daqui da igreja que está aberto para conversa, pode ir na minha sala, vamos conversar, vou explicar tudo, o fundamento do dízimo. O dízimo é justamente para o que foi tratado aqui, para que haja mantimento, para que haja, né, ali a manutenção da obra da casa do Senhor. Amém? Quero agradecer aqui, presbiteros, muito obrigado pelo convite aí, né, que Deus possa abençoar todos os ouvintes que puderem fazer essa reflexão, em nome de Jesus. Amém? O privilégio é todo meu, pastor El, de estar aqui recebendo o meu amado pastor presidente. É com prazer que eu estou apresentando esse podcast aqui diante de vocês, diante desse povo maravilhoso que será abençoado com esse estudo aqui que foi apresentado hoje. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Já convido você que não é seguidor a seguir o nosso podcast no YouTube, nosso canal no YouTube, Teologia em Ação, e ali na plataforma de streaming do Spotify. Nos siga e seja abençoado da parte de Deus com conhecimento teológico, conhecimento bíblico, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Quero agradecer mais uma vez, pastor El, agradecer a Deus, agradecer você, amado ouvinte, por estar aqui conosco, ouvindo o nosso podcast. Que o Senhor possa te abençoar, fiquem na paz do Senhor e que o Senhor venha prover mais um dia abençoado. E não esqueçam de uma coisa, como foi falado aqui: tornai-vos para o Senhor. Sejam fiéis, melhor dizendo, ao Senhor, para que o Senhor se torne para vós. Amém?